Começo por fazer as introduções. Portanto, no fundo, Nuno, obrigado pela disponibilidade. Temos connosco então o nosso diretor de Planeamento, Controlo e Inovação, é o Nuno Cadima. Esta sessão é direcionada ao planeamento e controlo. Nós temos vindo a fazer estas rondas nas primeiras linhas, Nuno, para aquilo que é o arranque deste projeto de conceptualização daquilo que será o modelo de governo de dados da CUF. A intenção nestas sessões efetivamente é de alguma forma apresentar o projeto, por um lado nestes primeiros 10 minutos sensivelmente, e depois partirmos daí para aquilo que é uma discussão que se pretende rica sobre aquilo que é no fundo o âmbito de cada uma das direções e de alguma forma como é que os dados podem e devem ser pensados numa perspectiva quer de estratégia, quer de negócio para a CUF nesse sentido. Obviamente a fotografia que estamos a tirar nesta fase é uma fotografia de assessment que depois nos permitirá progredir no restante projeto para outras discussões de caráter mais concreto. Portanto, no fundo, passando as apresentações aqui para o lado da UI, vou só apresentar o João Cordeiro, é o gestor de projeto do lado da UI que está connosco a gerir aqui esta equipe. Portanto, no fundo, João, se quiseres aproveitar a deixa, sim, à vontade. Pronto, como diz o João, olá, chamo-me João Cordeiro, portanto vou estar aqui a desempenhar o papel de gestão de projeto do lado da UI, a par com o João Leal do lado da CUF. Aqui uma breve introdução então à equipa de projeto. João, só uma nota que me esqueci, desculpa, Claro, a parte prática do costume. Nós temos vindo a gravar estas sessões só por uma questão de ser mais fácil juntar depois às notas das sessões aquilo que possa ser algum comentário, alguma coisa que escape relativamente às notas. Se tiveres alguma objeção nesse sentido, basta dizer, nós cingimos àquilo que são os comentários e àquilo que tiver escrito, como achares melhor. Ok. Se eu quiser, também posso ter acesso à gravação. Sim, claro, sim. É um link normal, é a metodologia que temos no GoForward de uma forma geral e a seguir ao projeto, obviamente, esses links desaparecem e apagamos o registro, é mesmo só para apoio no assessment que vamos fazer. Muito bem, desculpa, João, interrompi-te. Nada, era essa, obrigado, João. Estava a dizer, então aqui uma breve apresentação da equipa de projeto. Em termos de equipa operacional, então temos o João Franco e o Eduardo Moura enquanto consultores da nossa prática de Data and Analytics, juntamente com a Beatriz, que representa de alguma forma aqui o setor de saúde. A acompanhar a equipa operacional, nós temos um conjunto de especialistas, concretamente o Gilberto Rodrigues e o Francisco Guimarães, que estão aqui connosco hoje e que são duas pessoas com conhecimento muito aprofundado nas várias temáticas tecnológicas, mas em concretamente nestes temas e muita experiência nestes projetos de implementação de modelos de governo de dados. E temos a Joana Cereiros também a acompanhar enquanto consultora do setor de saúde. Do lado da CUF temos na equipa operacional o Francisco Lico e a Mafalda Pereira aqui a ajudar-nos no desenrolar do projeto. Como introdutores presentes temos o Nuno naturalmente e temos também a Cláudia e o José Vera que normalmente têm acompanhado uma boa parte destas sessões e que fazem, e o José Vera já aqui está connosco lá, que fazem o acompanhamento aqui connosco destas sessões. João, não sei, sigo? Sim, podemos, eu dou uma breve introdução só muito rápida da gênese ou daquilo que nos trouxe aqui a este projeto. No fundo, o Nuno é perfeitamente conhecedor daquilo que é o trabalho feito no Data Warehouse da CUF. Temos 2 anos já de histórico naquilo que tem que ver com o agregar da informação numa base de dados central, naquilo que é a procura de uma verdade única, digamos assim, em termos de dados para a CUF. Entretanto, agora com a lógica de Go Forward e esta implementação de sistemas nas mais variadas áreas que nós estamos a fazer, efetivamente não nos interessa apenas posicionar esta lógica de dados para a componente de análise e informação de gestão. Há a preocupação então de aproveitarmos a lever para arrumar de alguma forma temas que nos possam potenciar uma maior qualidade de dados, uma lógica de coerência que vem desde o input nestes novos sistemas e depois, obviamente, a expectativa é que que nos saia mais facilitada depois a análise a posteriori. E, portanto, no fundo, sabemos que temos aqui alguns temas relativamente ao governo de dados na casa que convém esclarecer e a ideia é sair de um paradigma mais empírico com que temos vindo a trabalhar e formalizar, no fundo, esses circuitos de trabalho, conversando com as áreas e chegando àquilo que pode ser a proposta do governo de dados. Portanto, no fundo, é esta a base de trabalho. Este projeto foi discutido e foi aprovado em sede de comissão executiva e, portanto, tem aqui uma chancela grande nesse sentido e terá, obviamente, periodicamente também essas discussões a serem tidas ao nível da comissão executiva. Não sei se existe alguma dúvida nesta fase, não? Não? Muito bem. Então vamos ao plano. João, por favor. Sim, muito sucintamente do ponto de vista de abordagem metodológica, o projeto terá uma duração total de 12 semanas e é composto essencialmente por três grandes fases.
saltando aqui uma parte que foi cerca de uma semana, que é mais uma fase operacional, digamos assim, de mobilização de projeto, algum levantamento de informação inicial, marcação destas sessões de trabalho, mobilização de equipas, preparação de alguns templates e documentos que vão dar suporte e ferramentas que vão dar suporte ao projeto. E dizia eu, então, o projeto tem 3 grandes fases, digamos assim. Esta primeira fase de entendimento é a fase em que nos encontramos atualmente, em que tem essencialmente como grande objetivo fazer um levantamento detalhado que será depois vertido para um documento, um relatório detalhado sobre a situação atual da CUF, naquilo que é o alinhamento entre a estratégia de negócio e a sua relação com os dados, na gestão, na utilização, nas suas capacidades em relação aos dados. Este levantamento é feito com as diversas áreas e com as diversas direções, e vai se desenrolar durante um período de 6 semanas. Nós temos planeados um grupo de sessões mais orientadas a negócio e depois uma segunda leva com as áreas e direções mais orientadas a uma vertente um pouco mais técnica e diretamente relacionada com os dados. Uma vez feita a análise da situação atual, partimos então para aquilo que é a definição da estratégia futura. Ou seja, aqui partimos para o desenho daquilo que é o cenário futuro da CUF, relativamente à estratégia de informação. E aqui vamos conceptualizar toda a estratégia dos dados, vamos olhar de alguma forma para aquilo que tem vindo a ser o trabalho a ser feito com o Go Forward, e vamos complementar esse trabalho do ponto de vista de arquitetura aplicacional e de dados, e vamos definir o modelo de gestão de informação. Aqui estamos a falar de definição daquele circuito todo, da definição de equipas, papéis e responsabilidades que irão dar suporte a toda a gestão do ciclo de vida dos dados daqui para a frente. Durante estas 2 fases nós vamos sempre fazendo um levantamento daquilo que são potenciais casos de uso para a própria CUF, ou seja, perceber de que forma é que há aqui casos de uso que, alavancado em dados, possam gerar mais valor para o negócio da CUF. Toda esta informação será no final vertida num roadmap de evolução em que o gap entre a situação atual e o desenho da estratégia futura será vertido num conjunto de iniciativas que serão caracterizadas, definidas e priorizadas, e que irão compor então o percurso que a CUF irá percorrer para atingir esse estado futuro. A fase 2 que encontramos aqui no final, fora do âmbito deste projeto, será uma fase então de implementação desse roadmap, e aqui a CUF fará a gestão adequada desse próprio roadmap, e poderá acontecer que tenha um conjunto de iniciativas que decide fazer internamente porque tem a capacidade para o fazer, poderá haver iniciativas que eventualmente são um pouco mais complexas e irá recorrer a parceiros externos, enfim, depois será uma gestão muito própria da CUF. Eu estou a ser relativamente sucinto para também partirmos para a discussão propriamente dita. De qualquer maneira, Nuno, alguma dúvida, alguma questão, nós estamos totalmente disponíveis para esclarecer. Relativamente à sessão de hoje, como já disse o João, essencialmente hoje é uma discussão aberta de tentar perceber, por um lado, o enquadramento daquilo que é a área e a direção do ponto de vista de negócio, qual é o seu âmbito de atuação e a sua relação com os dados. Portanto, aqui será importante também, de alguma forma, focar, obter o conhecimento da direção, sim, mas perceber também de que forma é que se sustenta nos dados, quais são os desafios que encontra nos dados, que projetos e iniciativas aqui eventualmente possam estar a decorrer associados a dados, e desse ponto de vista, tipicamente nós temos pedido, e eu ia-lhe pedir, Nuno, se estivesse de acordo, começamos com um breve enquadramento então do que é a direção e depois partimos para uma discussão aberta em que nós próprios também ajudamos, porque temos sempre aqui tipicamente algumas questões que gostávamos de discutir consigo. Ok? Certo, João. Podemos avançar? Sim. A direção, acho que o nome é autoexplicativo, não é? Tem o controle, fazemos o controle de gestão quer para as nossas unidades, quer para as direções da CUF Serviços, direções centrais, DSI, em que funcionamos com controllers que têm atribuída um determinado scope. Temos 2 controllers para cada um dos clusters, que vocês já devem ter ouvido falar o que é um cluster. Depois temos um controller para a CUF Serviços, um controller para a DSI e para a DPE, que é o projeto de expansão, e um controller para as direções corporativas, e depois temos uma pessoa central, que é o gerente
dessa área. Depois temos uma área de BI, em que temos toda a preparação do fecho do mês em termos de faturação é feita connosco, o acompanhamento dos resultados, a contabilidade analítica, algum tratamento de informação, a garantia de que estamos a utilizar os racionais corretos no cálculo de alguns indicadores, o acompanhamento desses indicadores, questionamento das partes de muitas unidades, o que é que está a ser alocado em cada uma dessas rúbricas e questionamentos se estão ou não a ser feitos corretamente. Aqui uma área de apoio de BI transversal às unidades. Uma área de estratégia, onde o principal output, por assim dizer, é o business plan que fazemos anualmente, mas temos reflexões estratégicas anualmente fazemos uma reflexão estratégica com o Conselho de Administração e com a nossa Comissão Executiva, tudo o que é projetos de expansão, projetos de compra, de aquisições, é feito em conjunto com a área de M&A, e a preparação de apresentações institucionais é feita também dentro dessa própria área. Inovação, uma área de inovação que tem 3 tipos de inovação. Temos a inovação incremental com o Inove Mais, que está aberto à colaboração de todos os nossos colaboradores com ideias que possam melhorar a empresa. Temos depois inovação com startups externas, onde fazemos o acompanhamento, chegam-nos centenas de startups com ideias, muitas delas só vêm com um papel de uma apresentação, outras já com um grau de desenvolvimento mais relevante. Aquelas que achamos que se enquadra, falamos com a respectiva área de suporte, se justificar avançamos, se não agradecemos e continuamos em frente. E por fim, também, de 2 em 2 anos, preparamos um trendbook de tendências do setor, que partilhamos com a empresa, fazemos diferentes apresentações na empresa, para ver se todos estamos alinhados nestas tendências do negócio ao longo a médio e longo prazo. Portanto, de forma resumida, é a direção e as incumbências da direção. Posso colocar aqui uma questão? Em relação à inovação, como é que vocês utilizam os dados para... Depende do tipo de inovação que estamos a fazer. Normalmente, quando vêm empresas, startups novas, depende da área, depende da necessidade de dados. Obviamente, o controle de dados que damos a essas empresas tem que ser enorme, porque eles assinam o NDA, mas são empresas com pouca robustez jurídica que justifique uma enorme quantidade de dados. Muitas delas, até quando têm dados subjacente à utilização de dados, o João Leal é um dos mentores desse acompanhamento e da avaliação se devemos ou não seguir com o projeto, com essa startup. Além de que está dentro do processo que o nosso DPO tem que dar o ok para o seguimento desse piloto ou desse contrato que fazemos com essa empresa. Isso faz parte do processo. Ou seja, mesmo os dados, muito provavelmente há disponibilização de dados, mas são todos encriptados, há todas essas políticas e regras de partilha dos dados. Certo. Há NDA, há processo, há aprovação do DPO. Sem isso, muitas vezes ficam largo tempo presos no DPO pelas questões que eles fazem e que esse tipo de empresas nem está preparado para responder, mas faz parte do processo e não avançamos se não tiver aprovação. Sim, esta mentoria leva-nos à lógica de fichas de tratamento de dados, o normal nestes circuitos, Gilberto, sim. Ok. E já agora, em termos de tecnológicos, vocês têm algum tipo de sandbox onde colocam tipo todo um ambiente disponível para eles brincarem, digamos assim? Não.
Ok. O que nós estamos a fazer, Gilberto, o que se fazia no passado era muito uma lógica de abraçar todos os projetos de startups que nos chegavam. Mas ao longo do tempo temos feito uma inversão. Temos apenas aceite algumas startups com alguma robustez. Não basta chegar com uma ideia, já tem que estar a funcionar, 100% operacional, ter uma demo para podermos avançar, porque senão é um desgaste enorme para um resultado completamente erróneo ou marginalmente positivo. Portanto, não vale a pena o esforço. E já agora, estes dados, eu imagino que há uma componente mais que traz benefícios para o negócio, até pode abrir novas linhas de negócio para a CUF, mas imagino que também haja startups que apareçam com a perspectiva de open data ou de disponibilidade depois de informação para o público em geral, não, ou isso não surge. Surge dentro da utilização de dados, mas aí os dados são todos encriptados. Se quisermos enverdar por essa vertente de utilização dos dados. Isso aí nós somos bastante rigorosos no fornecimento de qualquer informação, mas é algo que está a surgir e cada vez vai surgir mais, isso não tenho dúvidas nenhumas. Ok. Então, olhando um bocadinho aqui internamente para os vossos processos de planeamento, controle, inclusive a estratégia, planeamento de estratégia e trends, os dados que vocês utilizam hoje em dia, eles vêm todos dos sistemas dispares, já têm os fluxos todos bem definidos, ou há temas que ainda têm que ser recolhidos de forma ad hoc e têm imensas dificuldades em recolher, consolidar essa informação, preparar o vosso reporting? Quais são os vossos desafios com dados neste momento? O desafio com os dados, primeiro é ter os dados. Por vezes é um problema termos os dados todos carregados. Depois, só para ter ideia, o report que fazemos à Comissão Executiva, estou a falar da Comissão Executiva da CUV, quando estou a olhar aqui para o último mês, é um documento com 130 páginas, ok? Em que posso dizer que 70% dos slides são slides recorrentes, em que apresentamos todos os meses, mas 30% deles são slides que derivam das análises que achamos relevantes ou que foram solicitadas no mês anterior pela Comissão Executiva. Porque consoante a evolução dos dados, consoante os temas que vão aparecendo, a necessidade de dados é diferente. E aí temos que recolher dados ad hoc. Tem que haver alguma recolha de dados e toda a área de planeamento e controle tem que ter essa capacidade, porque se não tiver essa capacidade fica preso dentro do processo e preso dentro do processo o timing para responder à Comissão Executiva ou CA, que é para quem nós trabalhamos, a maior parte das vezes não é cumprido. Daí esta necessidade e esta nossa capacidade de conseguir recolher autonomamente os dados. Isso verificações, como estava a dizer, para aí 30% do documento que apresentamos. E essa é uma necessidade que temos. O resto é dentro do processo. Temos as questões normais dentro destes temas de sistemas e de recolha de dados. Por vezes os sistemas não carregam nessa noite, temos algum problema na estabilização dos dados, algo carregou erradamente ou foi, e acontece muitas vezes, foi carregado pelo utilizador erradamente e pronto, quando é carregado erradamente o output naturalmente não está correto, é um princípio básico, né? Mas este é o nosso processo habitual de consumo de dados. A nossa grande esperança, e é isso que temos trabalhado junto com o João, que a minha equipa tem trabalhado ao longo dos últimos meses com grande afinco, é termos a base única de informação, o Data Warehouse, e com essa informação podemos trabalhar e termos mais fiabilidade na informação. Precisamos ter acesso à informação recorrente e constante, isso aí sai normalmente, mas precisamos também ter a capacidade de recolher a informação para nós próprios fazer o tratamento, porque nós funcionamos muito nas nossas análises, tentativa e erro.
levantamos uma hipótese justificativa, revemos a informação, não se justifica, ou ainda levanta outra questão, temos que voltar a recolher dados, e isto há uma necessidade de recolha de dados e de tratamento de informação imediata, não se coaduna com a abertura de um ticket, esperar o resultado e termos depois a informação. Mas as áreas de planeamento e controle transversalmente são assim, assim que funcionamos, e nós sabemos que somos o fim da linha, não é? Com os nossos outputs. São para estes fóruns, os nossos timings são sempre rígidos e dependemos da organização, e o único prazo que se aperta sempre é o nosso, mas isso faz parte do processo, daí a necessidade de ter acesso a esta informação de forma expedita, à informação da empresa. Mas é isso que acontece atualmente e é isso que esperamos continuar a acontecer. Certo. A temática da qualidade dos dados é identificada em alguma fonte específica e onde vocês vos leva a demorar, ou seja, o paradigma dos 80% de tempo a recolher os dados e 20% a analisar, está a acontecer em alguma em particular? 80% a recolher os dados, eu espero que seja bastante menos, não é? Porque temos alguns automatismos. Vamos lá ver, a nossa área tem muito essa capacidade de avaliação da qualidade da informação, porque nós conhecemos a realidade e essa realidade leva-nos a que sempre que aparece algo dísparo, rapidamente levantamos a bandeira, porque como reportamos a quase toda a empresa, e isso leva-nos a que conheçamos e a margem de produzir erros é mínima. Nós produzimos outputs, por exemplo, semanais, nível de produtividade com faturação e atividade, que é enviada para todos os administradores assistenciais da empresa, e não pode levar um erro, porque eu sei se leva um erro, passado 5 minutos alguém me está a ligar. Dada a criticidade e dado que ninguém quer ficar mal numa fotografia que é distribuída por toda a empresa. Por isso é que normalmente os meus controllers reveem antes da informação ser difundida, porque eles têm essa capacidade de analisar os dados e de entender a qualidade dos mesmos. Por exemplo, algo que aconteceu, o João se conhece bem este caso, foi publicado um dashboard de utilização de gabinetes numa unidade, que não interessa qual. O dashboard levava um problema e começaram a usar esse dashboard para fazer obras de expansão. Tive que falar com o João explicou-me que aquilo não era para aquele fórum, era para outro, mas aproveitaram logo para um fórum específico aquela informação, fizeram uso da informação incorreta e andavam com print screens daquele dashboard pela empresa. Quando nos chegou aos ouvidos essas obras, e porque é que eram as obras, nós fomos ver, não podia ser, óbvio que não podia ser, fomos analisar e tivemos que desmontar esse pedido de obras de expansão. Pronto, é daí a criticidade da informação que divulgamos pela empresa. A área tipicamente planeamento e controle é um dos grandes produtores de informação dentro das empresas. Eu imagino que vocês tenham protocolos já estabelecidos, inclusive com as entidades externas, e que haja regularmente essa disponibilização desses fluxos. Desculpa, só antes de irmos a essa questão, só dizendo um add-on àquilo que eu não tinha dito ainda há pouco sobre a qualidade de dados. Um dos temas que hoje em dia a equipa do Nuno ainda se debate, porque é natural e ainda estamos a fazer essa transição, é com a multiplicidade de fontes. Portanto, no fundo, ainda estamos na CUF a viver o momento entre ter aquilo que é o DW com a centralização de informação e a realidade nova, este trabalho de meses que o Nuno falava ainda há pouco, estamos a caminhar para utilizar cada vez mais o DW, mas ao mesmo tempo ainda temos alguns sistemas legacy com informação sobre os quais muitas vezes, quer a equipa do Nuno, quer a minha, somos confrontados com a lógica das unidades ainda estarem a usar esses sistemas legacy e nós já temos outros números e por aí fora. Portanto, nesse sentido, em termos de qualidade de dados, não é displicente a entropia que ainda existe por causa do tema de termos aqui duas fontes ou mais até em simultâneo. Aqui além da qualidade, João, tem muito a ver com a coerência dos dados. Acho que isso também, na verdade, se há um erro, o erro tem que ser constante.
Essa tem que ser a garantia que temos neste momento, dado que temos problemas, pode ter um problema de como é que está definido o indicador, o que não se pode é mudar a regra a meio do jogo. No fundo, são as várias dimensões associadas à qualidade de dados, que é a consistência, se está disponível a tempo e horas, a unicidade. E as fontes. Sim. Okay. Aqui, já agora, para estes pontos onde, de facto, em termos da qualidade de dados, identificaram que há tema, existe um tema, há algum tipo de controle que é estabelecido, que é colocado no próprio processo, que depois leva a que sejam lançadas alertas ou coisas desse género? Bem, então, os sistemas legacy que nós temos em termos de dados, Gilberto, são adquiridos, digamos assim. Portanto, o que é que acontece? Nós temos aqui 3 realidades. Temos a realidade do SIG, Sistema de Informação para a Gestão, que é o tal adquirido que eu falava, que assenta sobre a Glint e tem um conjunto de dados sobre a nossa atividade, faturação e afins. Temos o ClickView, que foi basicamente a ferramenta, ainda é a ferramenta que nós temos no terreno, que a equipa do Nuno também usa, mas que no fundo tem muito dos dados que utiliza, uma boa parte assenta sobre o próprio SIG, e portanto no fundo acaba por ser um espelho, mas depois permite a manipulação e a articulação com outras fontes de dados. E depois temos então o DW em Power BI, com tudo o que isso representa de centralização de informação. Só no último é que nós temos efetivamente processos sobre a cadeia de ETL que nos permitem proativamente agir sobre aquilo que possam ser gaps no carregamento de dados ou alguma omissão durante a noite, ou seja o que for. Portanto, nós já temos uma equipa de operações que efetivamente, quando alguma coisa corre menos bem nesse sentido, assim que chega de manhã tem um dashboard com aquilo que são as falhas e mete a correr a cadeia se for necessário outra vez e afins. Sobre as outras duas não temos esse dinamismo, como eu disse, por variedíssimos motivos, um é adquirido e o outro tem aqui uma lógica de ser o espelho do primeiro, portanto não é esse o caso. Sobre aquilo que é esta transição na qualidade de dados, ou estes erros sistemáticos que eu não falava ainda há pouco, efetivamente o que fizemos foram rondas de validação de dados, extremamente exaustivas, levam estes meses de trabalho que eu não falava ainda há pouco, que nos permitiu documentar estas diferenças e perceber exatamente qual é que era então o critério correto, qual é que é o conceito correto e perceber o porquê destas diferenças. Não é nossa intenção manter esta dinâmica à la longue, de dupla validação, efetivamente queremos conseguir fazer esta transição e depois apontar baterias então ao novo e seguir caminho daí. E aí sim, okay, sempre as lógicas de qualidade de dados no novo. Ok. Então, já percebi. A questão aqui era, tentando dar o salto para os fluxos de dados, tentar perceber um bocadinho que fluxos possam já existir e estejam estabelecidos com entidades, stakeholders. Imagino que os stakeholders, obviamente, há todos aqueles que são internos para o reporting que já mencionamos, mas para os externos há sim fluxos já pré-estabelecidos e que sejam mantidos com regularidade mensal. Temos a resposta a inquéritos do INE, que aparecem nas diferentes unidades. Então, a resposta está centralizada aqui na DPCI. A ARS também está centralizada e da própria APHP também somos nós que reportamos de forma a manter a coerência da informação que divulgamos aos stakeholders. Temos 2 em 2 meses o Conselho de Administração, também mais ou menos com essa periodicidade vamos à Comissão Executiva do nosso acionista José de Mel com a informação, tudo isto de stakeholders. A nível interno temos diferentes fóruns onde a informação mensal é divulgada e distribuída, mesmo que não haja reuniões de acompanhamento, mensalmente enviamos um dashboard de informação, com informação do mês e informação acumulada, a todos os diretores da empresa. A Cláudia recebe, o Zé Vera recebe mensalmente essa informação. Os diretores e as equipas que têm um ponto de contacto com a DPCI. Ok. E são os tais, digamos assim, fluxos formais, não é? Eu imagino, e é típico, nomeadamente com o planeamento e controle, que haja um telefonema ou um e-mail regularmente a dizer: olha, Nuno, consegues-me passar aí aquele tal Excel? Esses fluxos que nós designamos como informais, eles, em termos quantitativos, isso reflete muito peso para vocês também, a disponibilização? Sim, 2 exemplos. Hoje enviamos para a nossa direção do cliente e direção de operações um slide que vai ser incorporado dentro da apresentação que estão a preparar para o Conselho de Administração.
em que os dados mais macro são divulgados por nós para manter essa coerência na informação e daquilo que nós divulgamos e aquilo que as áreas divulgam aos stakeholders. Depois há uma mensagem, o nosso presidente gosta muito de mandar mensagens, e-mails a pedir sobre este ou aquele tema e nós respondemos-lhe muitas vezes por WhatsApp, outras vezes por e-mail com aquilo que achamos que responde ao comentário. Do estilo, a faturação hoje não está boa. Temos que mandar alguma justificação para aquela faturação. Ele não faz nenhuma pergunta, não faz nenhum pedido, mas implicitamente nós sentimos da obrigação de fazer isso. Não é? Mas existe tipo... Nós depois temos um acordo com o trânsito. Cada vez que a faturação não está boa, nós arranjamos uns acidentes e umas coisas. É isso que não nos está a conseguir acionar em canais de produção. Ao chove. E já agora, existe algum, por exemplo, nesses pedidos já ad hoc, digamos assim, que é onde nós tipicamente aí informais há menos controle, existe alguma política, algum procedimento que deva ser seguido que depois implique validar se é a pessoa certa? Não existe procedimento. O procedimento é que a minha equipa não envia sem eu validar, por exemplo, esse é o nosso procedimento interno. Segundo, neste tipo de approaches informais e que tenham alguma sequência, a informação é incorporada junto com a informação que divulgamos noutros fóruns, ou cria-se um documento mais complexo que então é distribuído de forma mais formal pelos intervenientes. Não é? Ok. E já agora naquele reporting que mencionaram do trend de mercados, etc., qual é o tipo é apenas baseado em dados internos CUF ou vocês tentam... É trend de mercado, portanto é tudo menos dados internos CUF, não é? Há toda uma pesquisa associada a essas tendências e à maturidade das tendências, ao prazo de implementação dessas tendências. Houve tendências que, por exemplo, o último trendbook que fizemos erramos muito no prazo de implementação de algumas tendências. Uns foram bastante mais curtos, outros bastante mais longos. Porque a pandemia veio agilizar algumas das tendências e veio atrasar outras. Por exemplo, tínhamos uma tendência de cuidado de saúde para séniores, não é? Essa tendência derrapou, não é? Porque deixou de ser uma preocupação tão iminente, enquanto a digitalização dos canais antecipou, passou a ser a necessidade inerente à própria pandemia e, portanto, uma antecipação do timing. Então, mas mantiveram-se as tendências, só alterou o timing de implementação. Então, nesses dados externos, vocês vão adquiri-los, ou seja, ou pesquisam... Pesquisamos, poucos deles adquirimos. Quando nós olhamos para reportes de uma McKinsey, de uma BCG, quando olhamos para dados que recebemos aí adquirimos, que é o HBI, com uma série de informação do que está a passar pelo mundo, novos produtos, novos serviços, alguns research mais complexos, também analisamos, mesmo alguns research vossos também são usados como base dessa informação. Não há um compêndio que se compra, que se adquire, que tem essas tendências, portanto temos que ler diversas fontes e depois a equipa faz um agregado de informação daquilo que julgamos que sejam as tendências do setor, porque muitas vezes também encontramos as tendências globais e não as tendências só do... Nós, por vezes, o que encontramos nos clientes muitas vezes é para conseguir identificar de forma mais ágil essas tendências, ou o que acontece fora da empresa, da organização, compram datasets, ou seja, fontes externas que são incorporadas depois ou no DW ou noutro sistema qualquer que depois são disponibilizadas para este tipo de análise. Não, nós compramos anualmente uma informação que é a informação de número de segurados em Portugal, dividido por municípios ou por NUTs, dependendo das regiões. Essa é a informação que compramos anualmente
e que são incorporados dentro das nossas análises, nomeadamente quando fazemos o business plan. Ok. Tá. E agora dando um salto um bocadinho para aquela componente de participação na estratégia da empresa, temas de aquisição, vocês nesse caso, as análises que efetuam, ou seja, os dados são claramente importantes, imagino eu, vocês sentem algum tipo de fonte de dado em falta que vos permitiria que essa estratégia fosse mais completa e que permitisse, por exemplo, ter uma análise mais profunda para tomar as decisões? Se tivéssemos informação dos nossos concorrentes naquelas regiões, poderia-nos facilitar a análise, mais informação. Agora, e aí nós pesquisamos a informação pública disponível, que eles têm que colocar as contas anualmente, muitas vezes com um atraso assinalável, e é essa a informação que vamos buscar e que utilizamos. Internamente, a informação que temos é suficiente. Estamos a falar de uma análise estratégica e não de uma análise analítica, não é? Portanto, Mas aqui a análise estratégica normalmente é suficiente. Normalmente o que acontece é que os dados têm cada vez mais valor e tenta-se alavancar os dados, inclusive para as decisões estratégicas. Neste caso, não sentem que possa eventualmente haver uma necessidade de mais dados, ou dados em falta, que possam estar omissos neste momento nas fontes e que seriam necessários para precisamente definir uma estratégia mais completa, ou inclusive alinhar a estratégia de negócio com a estratégia de dados. Vamos lá ver, estamos aí, não no sentido macro, no sentido micro, sim. Por exemplo, nós aprovámos recentemente, não é público, em junho, levámos uma apresentação, um documento a Conselho de Administração e foi aprovada a construção de um hospital em Leiria. Okay? Para a construção do business plan do hospital em Leiria, a construção foi feita com a área assistencial, a administradora assistencial daquela região, onde ela nos deu as especialidades que gostaria de abrir, se ia ter ou não ter AP, que imagiologia íamos ter no hospital, íamos ter o hospital oncológico ou não, tudo isso. Com essa informação e com a população residente na região de Leiria, com a população atualmente segurada na região de Leiria, quer por seguros, quer por subsistemas, e a concorrência existente na região, conseguimos fazer uma estimativa de receitas do hospital e da atividade e, portanto, com essa estimativa, dimensionar o hospital. Portanto, é assim que funcionamos. Agora, para macro é suficiente, temos informação necessária e disponível. Mas agora, e isso vai evoluir nessa vertente, talvez não nesta fase de construção e do NPV, mas numa fase posterior. Como é que é a região de Leiria? A região de Leiria tem muitas empresas, como sabemos. A parte de ortopedia é mais pesada do que uma região de Coimbra, por exemplo, por acidentes relacionados com o estilo dos trabalhadores. Vai existir um grande crescimento da população segurada, porque hoje, como não há segurados, porque não há oferta de hospitais, ou vice-versa. Como é que isto vai crescer? O que é que fizemos para resolver este problema? Utilizámos Torres Vedras. Quando abrimos o hospital de Torres Vedras, como é que cresceu os segurados em Torres Vedras? Replicámos isso para Leiria. É a base que conseguimos. Agora, também ver especificamente naquela região, imagiologia, quantas ressonâncias existem, pode ser um ponto, não é? Se existirem já 5 ressonâncias, se calhar não faz sentido abrirmos mais que uma. Qual é a qualidade dessas ressonâncias? Não sei. Então, isso precisamente toca num tópico que eu iria perguntar a seguir, que é, vocês nos dados, e neste tipo de análise que fazem, precisamente a toda a informação que vocês possam ter,
utilizam ou têm projetos ou iniciativas que venham a colocar, por exemplo, a inteligência artificial nos vossos dados, sobre os vossos dados para precisamente ajudar-vos nesta estratégia, nesta definição de iniciativas ou próximos passos a dar? Não, para já não temos e não me parece que seja no curto prazo ter estas iniciativas de inteligência artificial. Back to basic, eu quero ter o Data Warehouse. Primeiro quero ter o Data Warehouse antes de entrar nessas aventuras. Vamos lá ver, podemos sonhar, mas antes de sonhar eu quero realizar. E para isso necessitamos primeiro ter uma base estável, consistente e confiável de informação e disponível no momento, ok? Porque também aqui, Gilberto, o que funciona muito é o timing, não é? Sim. Eu posso ter muito boa informação, eu tenho muito boa informação, se não for no momento já não vai servir para nada. O que é que nós temos às 8h30 da manhã em ClickView? A faturação diária do dia anterior por unidade. Depois temos a atividade. Este foi, por exemplo, uma discussão com a equipa do João. Essa informação diz, não conseguimos dar essa informação, mas damos essa informação mais tarde. Espera, tem que ser às 8 da manhã. Porque a primeira coisa que as diferentes áreas de produção e a nossa comissão executiva faz é ver este tablô. Ou este tablô está pronto às 8 ou às 9, ou se estiver pronto ao final do dia, eles vão me dizer que já perderam um dia que podiam ter ajustado o tiro. Às vezes também o bom é inimigo do ótimo, não é? Mais vale ter informação, se calhar, mais macro, mas informação on time. E é isso também que estamos a trabalhar com o João, e o João conseguiu-nos dar a solução para, à primeira hora, no Data Warehouse, termos esta informação. É crítico. Se não tivermos, o dashboard deixou de ser relevante. Ou seja, neste momento, se calhar a aposta seria mais, antes de inovação em termos de processos preditivos, digamos assim, Certo. é mais aumentar a granularidade da informação que é obtida diariamente, seria o próximo passo. Com o Go Forward, com o Ecos, acho que podemos depois passar para outra dimensão, porque vamos ter mais informação mais estruturada, junto com o Data Warehouse. Acho que estamos a construir aqui uma bela base para o médio prazo. Neste momento, eu quero disponibilidade, qualidade e consistência na informação. E de acesso fácil, não é? Vocês já agora, neste momento, os acessos aos dados, este dashboard, não sentem a necessidade de ir aos sistemas-fonte, ou seja, a informação... Já temos em ClickView estes dashboards. Certo, ou seja, tudo o que sai em ClickView é suficiente para a tomada de decisão que... Não estou a dizer isso. Estou a dizer que estes dashboards, estávamos a falar da faturação diária, vamos buscar ao ClickView. Okay? Certo. Nem sempre tudo o que nós precisamos estão em dashboards, né? Por vezes temos que lamber informação. Okay. É impossível que esteja tudo em dashboard, senão queria dizer que o nosso trabalho já não era necessário, né? Porque já estava tudo sistematizado, então já não precisávamos, era carregar no botão e sair. Era o que lhe dizia, era 70-30. Certo. Eu 70-30. Então, agora um bocadinho num tema que acabou de falar há pouco, que era o grande objetivo neste momento é a qualidade, disponibilidade e o facto da consistência dos dados. Neste caso, se houvesse uma iniciativa para dar o próximo passo na utilização dos dados, ou seja, no fundo, aqui o que tentaríamos aqui entender é qual é, em termos de planeamento e controle, qual é a vossa estratégia de dados neste momento? Já falámos, Roberto, a estratégia de dados é a concentração dos dados dentro do Data Warehouse de acordo com as especificações e descrições de que já estamos, já discutimos largamente com a equipa do João e que foram implementadas, para termos num repositório único de informação toda a informação da companhia. Depois temos lá toda a informação da companhia e nós estamos conscientes de como é que estão a ser calculados aqueles indicadores, que neste momento alguns indicadores nem sabemos bem como é que estão calculados, foram calculados há alguns anos atrás e já ninguém se destaca de quem calculou aqueles indicadores. Depois temos essa informação, precisamos de ter acesso à informação de forma rápida e eu diria mesmo imediata, não é? Há os padrões, e os padrões era aquilo que estava de 70% a 80% da informação que necessitamos é
business as usual, mas e isso é que surge com mais os pedidos com maior caráter de urgência, é podermos, a equipa poder ter acesso às fontes de informação para trabalhar esses dados e poder responder a esses pedidos, porque esses não são padronizados, porque variam dia para dia consoante a evolução do negócio. É o normal, não estou a dizer nada de novo que vocês já não ouviram nas empresas. Sim. Mas Gilberto, dando aqui mais uma ou duas achegas, em termos de estratégia, efetivamente nós estamos a passar por estes meses de trabalho de validação com a equipa de planeamento e controle. A ideia, efetivamente, e temos esses objetivos ainda por avaliar em conjunto, é, no fundo, alinhar conteúdos, portanto, conseguir migrar aquilo que existe em termos de ClickView para uma visão Power BI, e nesse sentido, boa parte já está, aqueles que são mais críticos já estão migrados e estão efetivamente nesta ronda de validações, estes detalhes que são importantes, que eu não falava ainda há pouco, por exemplo, tínhamos a faturação diária, que é o mais usado de todos, a surgir só no final da cadeia de refrescamento, alteramos a dinâmica para ficar em primeiro lugar, portanto, hoje em dia está por volta das 7h30 da manhã, 8 da manhã. Portanto, migração de conteúdos, validação dos dados para esses conteúdos poderem ser disponibilizados e depois, efetivamente, numa lógica de apontar baterias sempre ao mesmo sítio, isto enquanto empresa, de uma forma global, começarmos a trabalhar nestes reportings que a equipa do Nuno, como eu disse ainda há pouco, ainda apanha dados daqui e dacolá, digamos assim, nesta lógica. Mesmo os automatismos que estão criados vão beber a várias fontes, digamos assim. A ideia é realmente conseguirmos apontar baterias a esta sistematização de trabalho, a alterar o reporting para uma lógica o mais automatizada possível. Obviamente a componente de análise que o Nuno fala, essa tem que existir, o detalhe sobre aquilo que está a ser apresentado nos dados, ou os comentários que possam surgir, isso não é replicável, mas tudo o que seja máquina, a ideia é pôr de forma mais ágil possível o acesso. Sim. Sim. Força, desculpa. Ia só terminar com o seguinte, porque temos falado se calhar pouco sobre esta dinâmica, mas para ser claro, esta equipa de BI que o Nuno tem e também a de controlo pode estar inserida naquilo que é a componente Power Users que nós temos. Portanto, o acesso direto ao DW enquanto informação existe. A flexibilidade para a qualquer altura poder ir por trás daquilo que são as máquinas de dashboard e ir ver os dados que o abastecem ou fazer uma query ad hoc nestes pedidos de levantamento de dados e afins. A dinâmica de trabalho está instituída, é esta lógica de Power User, portanto, acessos específicos diretos a DW para poder consumir informação. Ok. Aqui a pergunta da estratégia era um bocadinho também entender, em termos de futuro, iniciativas que possam estar na calha, que levem, por exemplo, a um plano de controle mais digital, ou, por exemplo, com RPAs, ou é um dos dados claramente e depois ajudam, obviamente, associado aos processos que possam estar implementados e que possam alavancar ainda mais os dados, era mais nesse sentido. Teoricamente estamos todos de acordo, mas ainda estamos noutra fase. Okay. Vai convergir para aí, não tenho dúvidas nenhumas. Agora não sei o tempo que vamos convergir, mas vai existir também sempre a vertente humana, não nos podemos esquecer disso. Certo. Não sei se em termos de... Eu se calhar agora ia fazer uma pergunta bastante mais genérica, que é, face a este projeto de Data Governance, para o Nuno, o que é que isto significa, ou quais são as suas expectativas e o que é que isto traria de diferente para si, ou espera que melhore? Quero melhor a estabilidade total dos dados. O que eu quero que se mantenha é a capacidade de acesso aos dados de forma imediata por parte da minha equipe. Esses power utilizadores terem essa capacidade que hoje têm. Não podemos perder graus de liberdade. Que não nos cria marras nestes graus de liberdade. Mais uma vez digo, o timing de resposta é crítico para nós. Se há áreas onde a capacidade, o tempo e a necessidade de capacidade de resposta autónoma é bastante exigente, até porque muitas vezes nem podemos partilhar informação, nem podemos partilhar naquilo que estamos a trabalhar. Portanto, temos que ter a capacidade de buscar informação quando é necessária. Ninguém mais do que nós sabe a relevância da informação e o valor da informação. Portanto, não podemos estar limitados
por não ter acesso a dados, porque a informação é muito crítica, porque faz parte das características da nossa direção. Sim. A forma como eu estou a ver que está a expor o tema do data governance é mais pode trazer risco em termos de aumentar a burocracia que leve a que os processos sejam mais morosos na obtenção dos dados ou no acesso aos dados. É um receio normal neste tipo de processo, porque esse processo normalmente cria procedimentos rígidos e que são necessários, mas que têm de ter em conta as especificidades das necessidades, não é? Sim, isto para nós é importante termos este feeling no sentido em que quando nós pensamos no modelo de governo e até no próprio modelo organizativo deste tal modelo de governo, seja não intrusivo, ou seja, seja o mais simples possível para as áreas de negócio, mais fluido, digamos assim, para de facto não ter esse impacto que o Nuno está aqui a mencionar de trazer pedras na engrenagem que depois dificulte mais o dia-a-dia, digamos assim, das pessoas. E nós temos este feeling do terreno, é muito, muito relevante para nós, né, quando fazemos este tipo de assessment. Tem que ser ponderado área por área, mas na DPCI acho que não há dúvida desta necessidade. Sim. Já agora, quantas pessoas têm aqui na sua área? Somos 21 ou 22. Ok. E neste grupo de BI? Neste grupo de BI são 3. Ok. E este grupo BI utiliza tipicamente Power BI, Click, em termos de aplicações? Utiliza mais ClickView por enquanto, não é? Ok. E já agora, tem acesso direto às fontes? Tem acesso. Ou seja, do género, eles fazem também SQL direto ao base de dados? Fácil. Ou seja, são perfis claramente técnicos, não é? São. Eles Ok. conseguem até anda-se a avaliar com o nosso DPO a informação e o tipo de NDAs que temos que assinar com as pessoas, porque eles têm acesso quase à fatura individual de cada um dos nossos clientes. Ok. Que se calhar não precisam, ok? Este também é um tema que vocês podem avaliar, mas depois há alguns pedidos que vêm tão específicos desta variação. Cliente teste, por exemplo, um exemplo, faturação dispara num dia em Coimbra, já aconteceu. E o que nós temos de faturação é que quando, no internamento, só quando o cliente sai e é faturado é que consideramos essa faturação. Às vezes dispara. E aconteceu em Coimbra, que de um dia para o outro melhorou bastante a faturação. E ninguém acredita como se diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é? Fomos atrás, o que é que existia? O cliente teste, que foi aberto há muito tempo atrás, esqueceram-se de fechar e de anular esse cliente teste. Nesse dia encerraram, alguém encerrou o cliente teste, não reportou nada a ninguém e apareceu como faturação. Tivemos que ir atrás para ver esse caso específico e checar que era um cliente teste e, portanto, cancelar aquele movimento. Há destes casos que acontecem e que efetivamente necessitamos de ir a uma granularidade de informação extrema. Certo. Então, eu na verdade tenho mais uma questão que era... Vocês vão surgindo, Gilberto. Você cada vez tem mais uma questão. À medida que os temas vão evoluindo também. Estou a brincar consigo. Não. Até às 5h30 pode fazer as questões que quiser. Aqui vocês colaboram com outras áreas da CUF para determinar ou seja, os próximos passos em termos estratégicos também, ou seja, em termos de iniciativas próximas da CUF em que os dados sejam utilizados. Estou a imaginar, a academia pretende, de forma hipotética, alavancar os dados junto de entidades externas e que faz parte, eventualmente, do nascimento de uma área de negócio nova. Estou, atenção, a falar de forma hipotética. Certo. Vocês, por exemplo, desenham esse plano de negócio, então participam nesse tipo de iniciativas ou não? Esse tipo de iniciativas normalmente necessita de um BP, nós chamamos de BP, e esses BPs têm que ser aprovados pela nossa Comissão Executiva.
E para serem aprovados pela nossa Comissão Executiva precisa ser efetuado por nós. Portanto, necessitamos sempre de estar integrado, quer no cálculo do resultado desse projeto, quer na própria descrição do projeto. Ok. Tá? Esse tipo de iniciativas passam por nós. Isto aqui, no fundo, a minha questão é muito ligada ao data monetization, aqui neste caso. É igual. Em qualquer um tem que passar por nós, não é? Se houver necessidade de um business plan. Sim. Um exemplo que eu agora, quer dizer, os papéis podem-se misturar um bocadinho, mas certamente o Nuno não leva a mal. Uma lógica quer de planeamento estratégico, quer de inovação, a CUF tem vindo a ser convidada realmente a participar naquilo que possam ser pilotos com startups que trabalham muito esta área de monetização de dados. Nós temos 2 exemplos, salvo erro, não sei se temos mais, agora assim de cabeça não me recordo. E passa muito por aqui, não é? No fundo ainda estamos todos muito a tentar perceber o que é realmente esta lógica primeiro, de conseguir partilhar dados para este fim, porque efetivamente estamos no ramo da saúde e não é tão líquido que isto seja feito, não pode ser feito de forma se calhar tão clara ou tão simplista como em outros mercados. Ponto número 1, temos esses esclarecimentos a haver ainda numa dinâmica que não está criada na CUF, que temos que a criar. E depois há esta componente de negócio que eu não falava ainda há pouquinho muito bem, que também não temos ainda claro para nós qual é que é o valor dos dados que temos em casa e, portanto, quando vem uma proposta nesse sentido, não está ainda claro que tipo de avaliação é que fazemos disso. Portanto, sim, temos que eu conheça, Nuno, aqui de forma direta com a tua equipa, temos 2 casos de convites de mercado a participar em pilotos deste género. Eu conheço também. Sim, e nesse sentido não é ainda algo que se vá a jogo já com uma metodologia clara, que seja explícito como é que podemos dizer sim ou não a este tipo de desafios. Já agora, aqui, normalmente onde é que essas ideias nascem? E vamos imaginar, queremos desenvolver uma aplicação com um microserviço, disponibilizar uma informação para um cliente ou para um segurador ou até para um parceiro. Essas ideias tipicamente nascem onde? E elas passam sempre obrigatoriamente pelo Nuno, sendo assim, não é? E normalmente somos contactados por startups ou temos reuniões com startups. Por exemplo, participamos do Web Summit. Temos ali uma catadupa de reuniões com startups que pedem para falar connosco ou que nós vemos o descritivo dessa startup e pedimos para falar com eles. Sim, estava a pensar mais até internamente. Não nascem, por exemplo, iniciativas de uma linha de negócio nova ou de uma aplicação nova que possa... Não. Dificilmente esse tipo de iniciativas nascem internamente, da utilização de dados. Primeiro temos que sentir do mercado que existe essa necessidade, não somos nós que criamos essa necessidade. Infelizmente não temos essa dimensão. O que há novo é uma direção de novos negócios, que tem negócios de consultórios CUF no país e que precisa da nossa ajuda para fazer o business plan, para estruturar onde é que devemos entrar, onde é que não devemos entrar, para avaliar os resultados. E isso é outro tipo de iniciativas que nascem internamente. Agora, esse tipo de iniciativas de venda de dados dificilmente acontecem em empresas em Portugal, não é? Porque ou existe uma procura no mercado e somos abordados pelo mercado à procura desses dados e então percebemos que pode haver ali um filão e vamos entendendo como é que o mercado funciona, e é isso que está a ocorrer com estas 2 empresas que o João falou. Estamos aqui a palpar terreno, quanto é que vale muito, vamos assinar um contrato por um prazo restrito, que informação podemos dar, como é que damos essa informação, andamos aqui, talvez daqui a 2 anos estejamos a falar, não, agora somos nós, temos aqui uma base, vamos vender a estas empresas, disponibilizar no mercado. Mas não pode ser no primeiro momento. Não há dimensão, não somos uma Apple da vida que pode fazer isso, não é? Ou o Facebook que vai buscar a informação e por causa da informação se permite gastar 16 bi de dólares na aquisição do WhatsApp. Sim. Não estamos nesse patamar. Eles adquiriram o WhatsApp não pelas receitas, que aquilo não tem receitas, mas é pela informação e pelo possível cruzamento da informação do Facebook com o WhatsApp, e vão vender no Facebook essa informação, essa publicidade muito mais cara. Não estamos nesse patamar. Nem se nos juntássemos todos em Portugal ainda não estaríamos nessa dimensão. Até porque em Portugal não existe essa procura, não é?
Sim, eu digo pode existir mais tarde com as seguradoras e posso lhe dar um exemplo. Posso lhe dar um exemplo como é que podemos fidelizar os nossos clientes. Há um momento em que o mercado, ainda não estamos nesse momento, mas vai haver um momento em que o mercado vai estabilizar, em que não há mais procura no mercado. Como é que nós vamos fidelizar os nossos clientes, retê-los a ele e, por exemplo, à família? Por exemplo, a análise da ADN do doente permite que a história dele daqui a uns anos pode ter desenvolver isto, aquilo outro. Se juntarmos a isso a informação dos pais e depois a informação dos filhos e dos irmãos, podemos criar uma informação da família que prevê a sua evolução de saúde nos próximos anos e que tipo de tratamentos preventivos necessita e o que é que ele precisa de ser acompanhado e não precisa de ser acompanhado. Isso vai nos permitir fidelizar, mas isso é informação interna que podemos trabalhar. Certo. Mas hoje ainda não estamos aí, com certeza que vamos chegar a esse... Aqui, tipicamente o que nós vemos do mercado é que na área da saúde os dados têm cada vez mais valor e têm uma tendência imensa para crescer na sua utilização. Claro que sim, mas Gilberto, por exemplo, informação de inteligência artificial que estava a falar para analisar uma ressonância magnética. Isso não tenho dúvidas que vai ser dentro de anos a solução. O humano vai ser só usado em 2 ou 3% dos casos, não é? Vamos ser nós a desenvolver essa solução? Não acredito, não é? Essa solução vai ter que partir no mercado, nós vamos ser uns utilizadores. Podemos ter essa pretensão de usar a inteligência artificial para isso? Não. Usamos a inteligência artificial já hoje para quê? Para estimar o custo de uma cirurgia. Com determinados parâmetros conseguimos usar a inteligência artificial para algo que antigamente demorava algum tempo a realizar internamente, agora é feito com a inteligência artificial, com um robozinho. Perfeito. Essa pode ser uma solução que nós preparamos internamente, mas soluções mais robustas não vamos ser nós. Há pouco até, né, em termos da inteligência artificial, eu até estava a pensar, olhando mesmo para o próprio planeamento e controle, não exclusivamente para fora, ou seja, prever faturação, ou ter sistemas de inteligência artificial que possam fazer o process mining, inclusive, para ajudar-vos a melhorar os vossos processos, mais nessa ótica até. Espero que sim. Hoje ainda não o conheço, mas espero que sim. Mas não vamos ser nós a desenvolver, mais uma vez, né? Isso vai ter que vir do mercado. Acho que não temos essa capacidade. Nós queremos é que recolher a informação, que os nossos sistemas funcionem, agregar a informação de forma mais consistente do que temos hoje. Certo. Muito bem, Carlos. Sim, eu diria que... Gilberto. Força, já... Tendo em conta que o objetivo da reunião não era discutir a nossa estratégia. Exato. A nossa estratégia ligada à inteligência artificial, se calhar voltávamos aqui aos dados. Não sei se há mais questões, mas eu penso que a primeira conversa, que era assim mais macro, e acho que estamos lá. Agora certamente virão as outras conversas de maior especificidade. Ficamos contentes porque estamos todos alinhados, porque todos queremos deste projeto uma qualidade de dados maior e garantir que quem precisa da informação a tem e quem não precisa não a tem. Portanto, os princípios do projeto essa parte também é relevante. Foram reafirmados como ansiedades pelo Nuno. São essas também as nossas ansiedades, portanto estamos mais do que alinhados, queremos informação mais consistente, tomada de decisão mais rápida, maior eficiência na casa, menos gente a construir a informação, mais gente a aproveitar a massa cinzenta para analisar a informação no modelo de governo de dados, que se pretende eficiente e portável ao serviço da organização e não ao serviço de competências que se foram instalando às vezes e que às vezes são difíceis de destruir. Portanto, é óbvio que também temos esses objetivos, de olhar para isto e pensar como é que tratamos fluxo de informação de forma inteligente, como é que expomos, como eu dizia no início, ao serviço da tomada de decisão inteligente e com isso rápida e atempada na organização. O que é certo é que nós dispersamos esta capacidade de construir informação e
e temos pomposamente nestas reuniões falado em montes de ferramentas que nós temos, mas para quase todas estas ferramentas de informação temos uma camada de Google Sheets ou Excel. Pensa que na realidade é para muitos dos construtores de informação desta casa a verdadeira fonte de informação. Portanto, é para isto que este projeto Modelo de Governo de Dados cá está, para nos ajudar aqui a sistematizar e construir à volta disto e no fundo, aquele enorme jargão que se tornou jargão porque é verdadeiro, criar valor para a organização. Dito isto, Nuno, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade. A ideia agora é nós podermos depois, se calhar, falar contigo ou com pessoas da tua equipa, nomeadamente as pessoas que estão mais ligadas diretamente depois também aqui aos temas dos dados, para irmos conseguindo construir este modelo, que há de depois ter uma vertente mais operacional na fase de implementação, que será discutido com a organização e que será aprovado, mas que todos queremos que vá no caminho daquilo que mencionaste, melhor a informação mais consistente, para depois então conseguirmos fazer coisas mais interessantes do que construir a informação, mas usá-la também para monetizar, não será nunca o nosso core, mas se houver oportunidades, poderemos sempre ver oportunidades aí, ou entrar aqui no mercado com outras iniciativas, como não dizia, ou então, quem sabe, descobrir novos amanhãs, nunca se sabe. João, não sei se tinhas mais algum tema do ponto de vista mais... Era uma dica muito operacional e aproveitar a ajuda do Nuno nesse sentido. Na segunda fase agora de assessment leva-nos mesmo a mergulhar naquilo que são os conteúdos que são usados hoje em dia, ver exemplos de relatórios e fins, e para isso contamos no fundo com as segundas linhas das áreas. Portanto, só para garantir que não nos esquecemos de ninguém da equipa que faça sentido convocar para esta sessão, temos o Filipe, a Marta e alguém da equipa da Cláudia, neste caso. Pode ser com a Cláudia. Pode ser com a Cláudia? Muito bem. Então, no fundo, são os três, não é? Certo. Muito bem. Marta, Oliveira. A Ernst & Young tem NDA para ter acesso aos nossos reportes? Desculpa, não vi. Temos. Sim. Temos ok com o parceiro do legal sobre temos de ter algum controle na informação que partilhamos. Sim, temos a própria proposta de serviços da UI já prevê isso. Está tudo ok. Na verdade, nós nem precisamos ver os dados em si, ou seja, é mais os fluxos, é fazer um drill down aqui nos fluxos, nos templates, nas fontes, ou seja, as aplicações. Certo. Ok, resta-me agradecer também. Não sei se obrigado a todos. Algum comentário. Espero ter ajudado. Sim. Okay. E já agora, só dar nota, nós, obviamente, se houver algum tema adicional que possa ter passado ao lado de Nuno, nós estamos completamente disponíveis para... Claro. Obrigado. Para a duração do projeto, nem mais. Exato. Muito bem. Obrigada pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.